Que a graça e a paz esteja convosco, irmãos. Aqui, mais uma vez, é o vosso amigo em Cristo, Luciano Rocha, em nosso canal do Estúdio Teológico. Isto mesmo, nosso singelo canal do Estúdio Teológico. Antes de mais nada, com muito carinho, quero estar pedindo para você estar continuando conosco, ativando o sininho aí para estar recebendo as notificações dos vídeos que são postados em nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário que é de suma importância para que possamos crescer juntos, deixe o seu like também, ok? E para quem não nos conhece ainda, está nos conhecendo a partir de agora, como sempre gosto de fazer, é estar expressando que o canal do Estúdio Teológico é um canal recente, é um canal simples, é um canal singelo, e o sentimento do nosso coração sempre foi de algum meio estarmos transmitindo uma palavra de bálsamo, uma palavra de alegria, uma palavra de conforto e consolo aos corações. E nessa oportunidade eu quero estar trabalhando um tema que é de vital importância, é de suma importância, que nós estamos vivendo um período em que é muito difícil, muito trabalhoso, e estamos exatamente vivendo no mês de setembro, e muitos trabalham a questão da temática do Setembro Amarelo. E hoje, com muito carinho, muito zelo, muito amor e muito cuidado, eu quero estar tratando estar falando algumas questões acerca do Setembro Amarelo, onde as pessoas procuram trazer uma mensagem de alerta, uma mensagem que procura valorizar a vida, o dom da vida, esta dádiva que Deus concedeu a cada um de nós. Pois bem, então, à guisa de introdução, para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler um texto bíblico e para depois nós adentrarmos neste assunto. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme nos registra o apóstolo São João, o Evangelho de João, no capítulo 10, e apenas o versículo de número 10 está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É bem verdade que esse texto bíblico que eu acabei de ler aqui, Jesus Cristo, ele se manifesta e se expressa aqui como sendo o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, né? E é aquele que se manifesta como um provedor, como aquele que cuida, aquele que ama, aquele que tem zelo. E é interessante este texto bíblico aqui. Mas ele também expressa no versículo de número 10 que ele é aquele que vem para dar sentido à nossa vida, para que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida significativa com Cristo em nós. Então, eu gostaria de estar falando sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão que Deus nos dá essa dádiva da vida, o dom da vida, e infelizmente nós vivemos época em que as pessoas acabam tirando a própria vida. Então o Setembro Amarelo ele trabalha a questão do suicídio, né? E é bom nós frisarmos aqui que a guisa de introdução, que essa questão do suicídio, eu quero estar tratando acerca daquele indivíduo que ele procura, né, e tenta contra a sua própria vida. Então o Setembro Amarelo ele bate muito em cima e frisa a questão da valorização da vida referente a este grupo específico de pessoas que atentam contra a sua própria vida. É bem verdade que o suicídio ele é uma amarga e triste realidade presente em todos os parâmetros, em todas as camadas da nossa sociedade, em todos os segmentos da nossa sociedade, segmentos religiosos, em todas as faixas etárias, não escolhe idade, desde criança até ao idoso, aquele que já está com a poeira da estrada da vida, né? Com os cabelos encanecidos, embranquecidos. Então ele não escolhe faixa etária. E as pessoas, né, acabam tirando a sua própria vida. Mas hoje existem mais pessoas
que intentam contra a sua própria vida, tiram a sua própria vida, do que pessoas, existem mais pessoas que tiram a sua própria vida do que pessoas que acabam sendo mortas por fatalidades, acidentes e eventos que acabam ceifando vidas, né? Há mais, para nós entender melhor, há mais suicídios cometidos no mundo todo do que propriamente dito assassinatos. Então isso é muito preocupante. As estatísticas, muitas das vezes hoje, elas acabam escondendo essa realidade, esse drama que é vivido em muitas vidas, em muitas famílias, em muitos lares, e a política de ocultar esses dados, infelizmente, se torna alarmante, com o propósito de não incentivar as pessoas, às vezes, ao suicídio. Eles acabam ocultando à população a gravidade dessa situação, a gravidade deste problema. Eles pensam que é uma necessidade em maquiar essa realidade. Mas melhor do que maquiar esta realidade que nós vivemos e presenciamos em muitos lares, em muitas famílias, é lidar honestamente com o problema. Entender que o problema existe e ele tem que ser encarado e tem que ser tratado. E buscar formas também de enfrentar este problema e de prevenir este problema. A prevenção ainda é o melhor meio, é o melhor caminho. Prevenir esta realidade, né? A prevenção é o melhor caminho para que nós possamos enfrentar o drama da nossa sociedade, este drama social. E eu gostaria aqui de destacar pelo menos 3 aspectos importantes do enfrentamento da questão do suicídio. Tá? Então, gostaria de destacar 3. Primeiro, que eu gostaria de estar falando sobre as principais causas do suicídio. Tá? As principais causas do suicídio. A primeira atitude que nós precisamos ter para lidar com essa questão do suicídio é nós sabermos quais são as causas do suicídio. O que levou a pessoa a fazer tal feito, tal ato. É compreendido, né, e nós entendemos muito bem que a depressão ela acaba sendo a principal razão que leva a pessoa a ceifar a sua própria vida. Também aqueles que dizem que a causa da depressão, muitas das vezes, ela tem como um gatilho inicial a ansiedade, as preocupações que estão presentes na vida. As pessoas se preocupam com o que comer, com o que vestir, como vai ficar a questão do filho, os pais se preocupam com os filhos, com quem vai namorar, com quem vai casar, né? Já a idade avançada se preocupa com os netos, se preocupam com a aposentadoria, a ansiedade, as preocupações estão sempre presentes, automaticamente depois já chega a questão da depressão, se preocupa. Então isso é uma realidade presente na nossa sociedade. A depressão ela é uma doença que desencadeia em outras enfermidades, né? Então acaba causando problemas no organismo físico, problemas cardíacos, né? E tantos outros problemas. Nós vivemos uma sociedade que está afunilando cada vez mais dentro dessa realidade, né? As pessoas acabam mergulhando nos medicamentos, dependendo de medicamentos para terem sonos tranquilos, paz, calmaria. Tá? Então, é como a depressão ela seria como um indivíduo engolir o seu próprio funeral. Tá? É como vestir uma roupa de madeira, ou uma pessoa que ela vive em depressão, uma pessoa que é depressiva, não raro, ela enxerga a vida sem esperança alguma, né? Não tem esperança, não tem perspectiva, sente uma dor latente na sua alma, uma angústia, ela se sente atordoada na sua mente, no seu raciocínio, ela embaça a sua visão no aspecto de como ter uma perspectiva no dia do amanhã, parece que a sua esperança ela é roubada. Então a depressão ela não pode, uma das coisas que nós temos que entender em meio a tudo isso,
A depressão hoje, ela não pode ser encarada, como muitos encaram, como uma pressão espiritual. E tampouco como uma questão de pecado. A pessoa está assim porque é demônio, é um problema espiritual, é porque ele pecou. Não podemos espiritualizar essas coisas nesse aspecto. Né? Ou é falta de ser cheio do Espírito Santo. Ele está sofrendo de depressão porque não é cheio do Espírito Santo. Né? Mas assim, digamos assim, então quer dizer que se a pessoa é cheia do Espírito Santo, então não vai ser cardíaca? Não vai ter problema cardíaco? A pessoa vai ser cheia do Espírito Santo, não vai ter problemas de diabetes? A pessoa que é cheia do Espírito Santo não vai ter problema de enxaqueca? Então, são coisas que são reais, e Deus deu entendimento ao homem, deu sabedoria ao homem, e presenteou o homem com esse entendimento, e está aí pessoas preparadas, médicos preparados, para que possam dar assistência a qualquer tipo de grupo específico que esteja necessitando. Né? Então, isso é bom nós entendermos. A depressão, ela é uma doença, e ela precisa ser tratada com remédio, com terapia, e também com fé. É óbvio. Então, é uma atitude cruel acrescentar mais fardos de culpa para essas pessoas que já estão gemendo debaixo deste rolo compressor, deste mal que assola a vida dessas pessoas. Se essa doença não for devidamente diagnosticada e tratada, essa depressão, ela pode até mesmo levar a pessoa a entrar num túnel sem volta nenhuma. Então ela tem que ser acompanhada, tem que ser tratada, tem que ser diagnosticada, tem que ser levada a um acompanhamento, a um tratamento. Claro, temos que ter fé, temos que orar, temos que interceder, mas também temos que ajudar e orientar. Outras causas também podem levar um indivíduo ao suicídio, como problemas passionais, divórcios, crises financeiras, doenças incuráveis, drogas, desvios sexuais, radicalismo religioso. Então tudo isso tem que ser botado na balança, porque nem todo ser humano tem a mesma estrutura emocional, psicológica, mental, estrutural e espiritual para suportar os mesmos embates. Talvez eu tenha menos estrutura para receber determinados embates na vida do que muitos que estão ao meu redor. Algum familiar meu, algum irmão em Cristo meu, talvez tenha mais estrutura para receber determinados embates da vida, e eu não. Então nós temos que entender que nem todos têm a mesma estrutura. Segundo aspecto que eu gostaria de estar falando também são os principais mitos sobre o suicídio. Vamos falar sobre os principais mitos sobre o suicídio. Então, dentre os vários mitos que existem, que se fala e que se abordam sobre o suicídio, eu gostaria de, nessa oportunidade, elencar pelo menos 3 mitos. Primeiro mito é pensar que o cachorro que late, ele não vai morder, vai acabar não mordendo. Sabe aquele dito? Cachorro que ladra não morde, cachorro que late não morde. Ou seja, a pessoa que vai falar em se matar jamais vai fazer isso. Então, nós temos que entender que temos que desmistificar isto, né? Trabalhar essa questão deste mito. Para que nós possamos entender, cerca de 80% das pessoas que tiram a sua vida, que acabam cometendo suicídio, elas já deram sinais antes que eles pretenderiam fazer isso, que eles tinham em mente realizar isso aí. Na verdade, essas pessoas, elas não estão querendo tirar a sua vida. Elas não querem matar, elas não querem tirar a sua vida. Na verdade, elas querem matar a dor que as atormenta. Quando a pessoa chega a expressar, olha, eu quero tirar a minha vida, eu não aguento mais. Na verdade, elas estão se expressando para nós, elas estão manifestando, dizendo, ei, olha, eu estou aqui. Eu preciso de ajuda. Elas estão dando, a grande verdade nesse aspecto, elas estão dando um grito de socorro. Elas estão solicitando uma ajuda, elas estão solicitando ajuda, estão pedindo socorro, estão pedindo um auxílio. Olha, eu estou aqui, eu preciso de auxílio, eu preciso de socorro. O segundo mito é afirmar que uma pessoa que intenta cometer o suicídio,
vai acabar praticando esse ato radical e nada se pode fazer para ajudar. Não, ela tentou se suicidar uma vez, olha, não adianta nem ajudar porque não adianta, mais cedo ou mais tarde vai acabar se matando, vai acabar tirando a própria vida. A verdade dos fatos é que a vasta maioria dessas pessoas que fala em suicídio pode e deve ser ajudada. Elas devem receber o auxílio, elas devem receber um ombro amigo e recebendo uma ajuda adequada. E automaticamente nós podemos auxiliar essa pessoa, devolvendo ela a esperança. O terceiro mito que nós temos que abordar aqui é que todo suicida é um doente mental. Toda pessoa que pratica ou intenta contra a própria vida é uma pessoa desequilibrada, desajustada socialmente, desajustada mentalmente, psicologicamente. Não obstante a depressão ser a principal causa, né, a ansiedade, a depressão ser a principal causa do suicídio, muitas pessoas que cometeram suicídio planejadamente, eles fizeram isso, mas eles planejaram, arquitetaram, pensaram, raciocinaram com posse das suas plenas faculdades mentais. Eles estavam conscientes do que estavam pensando. Então, o problema é complexo? É complexo. E não obstante esta realidade, nós temos que enfrentar isso daí, auxiliando essas pessoas. Né? Nós temos que enfrentar essa realidade, encarando não como algo simplório, mas como algo que precisa de uma assistência maior, uma atenção maior, um cuidado, um zelo, um carinho, um amor, uma atenção maior. Tá? Então, e terceiro pilar que eu gostaria de estar abordando sobre a questão da depressão é que as principais ações da prevenção contra o suicídio, ok? Quais seriam as principais ações de prevenção contra o suicídio? Bom, o Setembro Amarelo ele é apenas um lembrete, na verdade, do que ocorre no decorrer de todo o ano, de que nós não podemos afrouxar os nossos esforços no sentido de prevenir essa tragédia familiar e social que alcança todas as faixas etárias. A família, a igreja cristã, as ONGs, o Estado, eles devem se unir neste aspecto, nessa grande cruzada para salvar vidas. Temos que dar as mãos, temos que estar unidos. Nós devemos criar mecanismos de conscientização com tratamentos adequados, tanto na questão de medicamentos, nessa questão medicamentoso, como no uso de terapias, com um adequado aconselhamento com pessoas preparadas, pessoas qualificadas. E nós agindo assim, nós podemos afastar deste caminho escorregadio muitas pessoas, muitas famílias que acabaram até mesmo fletrando, né, com a morte. Então, uma ação indispensável é, certamente, levar uma pessoa aflita a um relacionamento pessoal com Jesus, o Filho de Deus. Isso é indispensável. Nós temos que mostrar que Jesus Cristo é aquele que veio para nos dar uma vida abundante. Jesus Cristo é aquele que veio dar sentido à nossa vida. Jesus Cristo é aquele que veio para salvar a nossa vida, perdoar nossos pecados, escrever nosso nome no livro da vida, abençoar-nos em todos os aspectos. Então, a fé em Cristo ela é indispensável para fazer a pessoa vencer estas barreiras. A fé é indispensável para trazer esperança àqueles que já tinham desistido da sua própria vida, desistido da esperança. A palavra de Deus ela acaba restaurando a alma e trazendo a clareza da salvação, o entendimento, iluminando a mente, iluminando os olhos, para que a pessoa possa contemplar esta grandeza. Mesmo quando o homem chega no seu ápice, no seu limite, no fim da linha, no fim da trajetória, ou até mesmo lá no fundo do poço, achando que não tem mais perspectiva, não tem mais saída, até mesmo sem ver, sem contemplar janela alguma de escape, com Deus, com Cristo, com o Senhor Jesus, ainda há esperança. Jesus é a esperança.
em meio a esse setembro amarelo de conscientização, Jesus ainda é esperança para a nossa sociedade. Jesus Cristo ainda é esperança para todo ser humano. Jesus Cristo ainda é esperança para toda alma vivente. Deus é poderoso para transformar os vales mais escuros, mais sombrios, em cenários lindos, cenários luminosos. Deus ainda é poderoso para transformar os desertos difíceis, tórridos, em pomares frutuosos. Deus ainda é poderoso para transformar as nossas dores da nossa alma em fontes de consolo. Deus é poderoso para transformar a nossa alma num aspecto glorioso, trazer paz, trazendo alegria, e aquela paz que excede a todo entendimento. Então eu gostaria de deixar esta palavra para a sua reflexão em meio a este setembro amarelo. No setembro amarelo, não ultrapasse o limite. No setembro amarelo, recorra aos meios que está ao seu alcance. Procure ajuda, procure pessoas qualificadas, procure um conselho, procure um ombro amigo, procure orientação, mas acima de tudo, procure a Deus, procure Jesus. Achega-se ao príncipe da paz, Jesus Cristo, que Ele tem a verdadeira paz para colocar e pôr ao seu coração, a sua alma, ao seu lar e a sua família. E você verá que Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, mudará o quadro, a história, a tua trajetória, e mudará para melhor. E quem está falando aqui é alguém que, alguns anos atrás, já brotou no sentimento neste coração, quando estava obscurecido pelo pecado. Este coração que estava obscurecido. Já tentei, na minha adolescência, na minha juventude, tirar a minha própria vida. Mas um dia, a clareza do Evangelho entrou na minha vida, entrou na minha vida, e hoje, graças a Deus, eu tenho um lar abençoado, uma família abençoada, e estou dizendo para você nessa oportunidade que Cristo ainda é a nossa única esperança. Não se desespere, tenha paz, e quero deixar para a sua reflexão, espero que de algum meio esta mensagem possa tocar em você. Compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém, compartilhe com um familiar. O meu sentimento é que Deus te abençoe copiosamente em Cristo Jesus nosso Senhor. E eu vou ficando por aqui, no nosso canal do Estúdio Teológico, do vosso amigo e irmão em Cristo, Luciano Rocha. Um forte abraço e fiquem na paz.